Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula de função afim. Na aula de hoje nós iremos abordar os conceitos de grandezas diretamente proporcionais, tá? E também raiz de uma equação do primeiro grau. Então, grandezas diretamente proporcionais, eu tenho aqui duas palavrinhas que a gente já viu, a gente já estudou esse ano, tá? Uma grandeza, né? Uma grandeza mensurável. A gente entendeu o que é uma grandeza mensurável justamente no início de função, tá? Vou deixar aqui o link da videoaula se vocês quiserem recordar. Já a proporção, nós tivemos duas aulas exclusivas para falar de razão, proporção e porcentagem, tá? Então a gente vai usar aquele conhecimento aqui também. Beleza, pessoal? Então, grandezas diretamente proporcionais, elas estão ligadas de modo que à medida que uma grandeza aumenta ou diminui, a outra altera de forma proporcional. Tá? Vamos ver isso com um exemplo. Eu tenho aqui que o senhor José possui uma casa de farinha, tá? Local onde é beneficiada a mandioca para a fabricação de goma e farinha. E lá dispõe de um forno responsável pelo processo de torragem da farinha. O senhor José desejava saber quanta farinha este forno era capaz de torrar ao longo de um dia de produção, tá? Então ele criou uma tabela e a cada hora tomou nota dos valores acumulados da produção, tá? Então o senhor José tinha uma casa de farinha, na casa de farinha tinha esse forno aqui, tá, pessoal? E aí o proprietário lá, o senhor José, ele queria saber qual era a produção, a produtividade, tá, desse forno, tá? A produtividade é justamente a relação entre o que ele produz em uma certa quantidade de tempo, tá? Então, para isso, ele criou uma tabela, né? Essa tabela ela vai conter valores da produção acumulada correlacionados com o tempo que levou para se realizar essa produção, tá? Então, a tabelinha que o senhor José criou tá aqui, ó, tá no primeiro coluna. Eu tenho aqui o tempo em horas, tá? Tem a produção de 1 hora, a produção de 2 horas, a produção de 3 horas, a produção de 4 horas e assim sucessivamente, até 8 horas, tá? E aqui na segunda coluna eu tenho justamente a produção acumulada. Então na primeira hora ele produziu aqui 60 quilos, tá? Na segunda hora ele teve aqui uma produção acumulada de 120 quilos. Na terceira hora 180 quilos e assim os valores eles foram sempre aumentando aqui, tá? Então o que acontece? O senhor José percebeu que a produção era proporcional ao tempo. Ou seja, pessoal, se o tempo dobrasse, tá? Eu também tinha um valor dobrado para a produção. Se o tempo triplicasse, eu também teria um triplo de produção. E assim sucessivamente, tá? Então isso me diz que essas duas grandezas aqui, o tempo e a produção lá do forno, elas são grandezas que são diretamente proporcionais, tá? Se o tempo dobra, eu tenho um dobro de produção, tá? Então elas são grandezas diretamente proporcionais. Se eu pegar algum desses valores lá daquela tabela e lançar aqui em um plano cartesiano, tá? Eu vou ver que esses valores estão alinhados, tá, pessoal? Se eles estão alinhados, eu posso traçar uma reta através desses pontos, ok? Representando esses valores, tá? E se esses valores têm como representação gráfica uma reta, quer dizer que esses valores eles representam uma relação que é uma função afim, tá, pessoal? Uma função do primeiro grau, que é justamente o que a gente está estudando aqui nessas videoaulas, tá, pessoal? Outro detalhe aqui interessante sobre esse gráfico, sobre essa reta, é que se vocês observarem, ele passa justamente na origem do sistema. E o que é a origem do sistema? Turma, é justamente onde os dois eixos se cruzam, tá, pessoal? Eu tenho aqui um eixo para o tempo, né, que ele representa os valores de x na minha função, e eu tenho aqui um eixo para a produção, que é em quilos, né, que vai representar o meu eixo y da minha função, tá? Então, se vocês observarem, justamente no ponto onde eles se cruzam, eu tenho aqui que meu gráfico está passando, tá? Então, se acontecer isso, quer dizer que eu tenho também, além de função afim, eu tenho uma função linear, tá? Então, sempre que eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais, eu estou lidando com uma função linear, tá? A gente já viu que função linear é aquela que o termo de b, né,
A função afim, ela é ax mais b, né? No caso, a função linear, ela só possui o termo de ax, o termo de b ele é zero. Ok, turma? Então, voltando aqui para a nossa tabelinha, é interessante quando eu tenho aqui grandezas diretamente proporcionais, que eu não preciso nem ter a função propriamente dita para calcular valores, tá? Eu posso simplesmente montar uma proporção, tá? O que a gente fez lá na nossa aulinha de razão, proporção e porcentagem, né, pessoal? Então, como é que eu faço isso? Basta eu pegar dois valores aqui da minha tabela, dois valores correspondentes, ou seja, eu tenho um tempo e tenho aqui uma produção correspondente a esse tempo, né, a mesma linha, e aí eu vou montar uma proporção. O que é uma proporção, turma? Só relembrando, uma proporção é a igualdade de duas razões. Então, eu vou ter aqui 1 sobre 60, tá? Vai representar os valores dessa linha. E do outro lado aqui da minha proporção, eu vou ter uma razão entre o valor do tempo, tá? E da produção que eu estou querendo calcular. Que nesse caso, como eu não sei, eu vou colocar a variável x, tá, pessoal? Então, para responder uma proporção, a gente já sabe que a gente vai ter que aplicar o produto, né? Eu sei que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Eu multiplico aqui cruzando. X vezes 1 é simplesmente x, tá? E aí eu vou ficar do outro lado aqui com 60 vezes 1,5, né? 60 vezes 1,5 vai dar 90 quilos, tá? Então eu sei que a produção aqui desse forno em 1h30, tá? Em 1h30, né? Representando esse tempo em decimal, fica 1,5 horas, tá? Vai ser equivalente a 90 quilos. Ok, turma? Para fechar a aula de hoje, aula rápida, vamos falar agora aqui de raiz de uma equação do primeiro grau, tá, pessoal? Então, a raiz de uma equação do primeiro grau é o valor de x quando o f de x, né, que é o valor de y, é zero, tá? Então, para mim calcular a raiz de uma equação, é só igualar esse trecho aqui, ó, ax mais b, né, igual a zero, tá? Vou igualar ele a zero, tá, pessoal? Então, depois que eu igualo, eu vou isolar o x, tá? Eu passo o b que é positivo, ele vai negativo, e o a que está multiplicando passa dividindo. Então, o valor aqui genérico, digamos assim, de uma raiz de uma função afim é menos b sobre a. Turma, então, uma coisa interessante aqui sobre a raiz da função afim é que na sua representação gráfica, ela fica justamente posicionada no eixo x, aonde o gráfico, aonde a reta corta esse eixo x. Então, por exemplo, esse valor que eu calculei aqui, menos b sobre a, ele fica justamente aqui nesse ponto, aqui no eixo x. É o ponto onde a reta corta esse eixo x. Alguns exemplos aqui com funções que possuem valores numéricos nos termos de a e b. Eu tenho aqui a função f de x igual a 3x menos 27, tá? Então, eu vou igualar essa função a zero, tá? Vai ficar 3x menos 27 igual a zero, tá? Como eu quero o valor de x, eu vou pegar esse menos 27, vou passar ele aqui para o lado do zero, eu inverto, né? Ele está negativo, passa positivo, tá, turma? O 3 que está multiplicando vai passar dividindo, então eu vou ficar com 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. Tá? Então, para essa função aqui, eu tenho que a raiz é 9. Né? Se eu fizesse a representação gráfica dessa função, eu teria justamente a reta passando no eixo x aqui no valor 9. Ok, turma? Para fechar a aula de hoje, outro exemplo, eu tenho aqui f de x igual a 2x mais 1, tá? Eu vou pegar 2x mais 1 e vou igualar a zero, tá? A minha condição para calcular a raiz, tá, pessoal? Então, eu vou passar esse mais 1, ele está positivo, passa negativo, ok? E para fechar, o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Como não é uma divisão exata, eu não vou fazer, eu posso simplesmente deixar aqui como fração, não é isso? Dá menos 1 meio. Eu poderia dividir, ficaria 0,5, menos 0,5, tá, pessoal? Então, se você construísse aqui o gráfico, né, a representação gráfica dessa função, lá no eixo x ele ia passar lá na parte negativa, né, no valor menos 0,5 ou menos 1 meio. Ok, turma?
Essa foi a aula de hoje, uma aula rápida, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.